Será que quando a gente investe, a diferença entre investir pouco dinheiro e muito dinheiro muda o efeito bola de neve? Ou seja, esse crescimento do dinheiro varia conforme quanto eu invisto? Você vai descobrir isso hoje no nosso vídeo, vou simular com vocês já já. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, e nesse vídeo vou simular com vocês justamente um investimento com menos dinheiro, um com mais dinheiro, mostrar as diferenças para que vocês finalmente entendam o que é esse efeito bola de neve. Primeiro vamos começar com uma base muito importante. O que é ganhar 100%, o que é perder 100%, o que é ganhar 50%. Quando a gente fala em porcentagem, 100% é um todo. Então, por exemplo, R$100. Se eu falo que eu vou ganhar 50%, seria então metade desse 100%, seria 50. Então, se eu tenho 100 e ganho 50%, eu vou para 150. Se eu tenho 100 e perco 50%, eu vou ficar somente com 50. E o mesmo princípio vale para outros valores, por exemplo, 200 euros. Se eu ganho 50%, 50% sempre é metade então desse valor de base. 50% de 200 é 100. Então se eu falo que eu ganho 50% sobre 200, eu vou pegar 200 e somar 100, vou ficar com 300. Portanto, o valor 300 é 50% maior que 200. Tô dando essa base aqui para vocês que a gente vai usar esse raciocínio daqui a pouco quando eu for falar da simulação e vou explicar também de uma outra maneira, caso você não tenha entendido agora, fica aqui comigo. Vale lembrar de um princípio muito interessante quando você faz um investimento. Suponha que o investidor A, ele tenha 10 mil euros para investir, ele invista agora os 10 mil euros e ele passe anos sem fazer investimento. Vamos usar um exemplo aqui de 20 anos. Então esse dinheiro vai render do dia 1 até o último dia depois de 20 anos. Então ele vai sofrer esse efeito bola de neve de 20 anos. Já alguém que vai investir mensalmente, todos os meses a pessoa vai colocar um pouquinho de dinheiro, essa pessoa vai colocar o dinheiro no primeiro mês, segundo mês, até chegar no primeiro ano de investimento, segundo ano de investimento, supondo que ela também invista durante 20 anos. Concorda comigo, por exemplo, com o dinheiro que ela investir no quinto ano de investimento? Ele vai ficar investido até o 20º. Do quinto ao 20º são 15 anos que esse dinheiro vai ficar investido. Então veja, o dinheiro que vai ficar investindo durante os 20 anos é só do primeiro mês. Conforme os meses vão passando, esse dinheiro vai render menos tempo, porque ele vai estar mais próximo dos 20 anos. Portanto, é por isso que quando a gente vai simular um investimento de 20 anos, a diferença vai dar do resultado de quem coloca tudo no primeiro dia ou de quem vai comprando mensalmente. Geralmente quem coloca tudo no primeiro dia vai terminar com mais dinheiro matematicamente, porque justamente esse dinheiro vai render durante todo o período, vai sofrer esse efeito bola de neve durante todo o período. E quem investe mensalmente, uma parte do dinheiro vai render durante todo o período, mas do próximo mês vai render um mês a menos, o do próximo mês vai render um mês a menos, até chegar no 20º ano. E você que investe relativamente, entre aspas, pouco, o que você deveria fazer em termos de investimento da sua vida financeira para melhorar o seu resultado? Aqui na minha tela vocês estão vendo o meu simulador de investimento, tá? Então a gente vai ter o resultado de investimento para 15 anos e 20 anos aqui embaixo, tá? E a gente precisa preencher essas variáveis aqui em cima para chegar no resultado. Então, por exemplo, a gente vai começar mostrando para vocês alguém que investe mensalmente. Vamos supor que você invista 200 euros por mês. Depois eu vou comparar com alguém que investe 1.000, por exemplo, tá? Só para usar dois valores, um menor e um maior. Então, o primeiro investidor começa investindo 200 e vamos colocar uma rentabilidade aqui de 10% ao ano, tá? Veja só, depois de 15 anos, aqui em preto está quanto o investidor tirou do seu próprio bolso. Então, depois de 15 anos de investimento, colocando 200 euros por mês, o investidor colocou 36 mil do seu bolso. Mas, como esse dinheiro foi rentabilizando 10% ao ano, ou seja, esse dinheiro foi trabalhando, foi se valorizando, esses 36 mil viram 79.688. Já se a pessoa esperar 20 anos de investimento, ela vai ter colocado 48 mil do seu próprio bolso e vai ter 143 mil euros na conta de investimento. Veja que aqui do lado eu escrevi uma coluna chamada multiplicador. O que é essa coluna? Eu estou pegando o valor em verde, que é quanto você termina seu investimento, e dividido por quanto você tirou do seu bolso. Ou seja, investindo durante 15 anos, com essa taxa de 10% ao ano, você multiplica seu dinheiro que saiu do seu bolso por 2,21 vezes. Ou seja, você vai dobrar o seu valor que saiu do seu bolso mais um pouquinho.
Já se você esperar 20 anos de investimento, vai dar 2,99, ou seja, vamos arredondar aqui para 3. Você multiplica o seu dinheiro por 3, então, com essa rentabilidade. Beleza? Só que presta atenção em uma coisa aqui agora. Quando eu mudar esse valor de 200 para 1.000, esses multiplicadores aqui não vão mudar. Veja só, viu que ele continua exatamente a mesma coisa? Porém, o valor numérico que você viu aqui do lado aumentou, óbvio, porque quem investe 1.000 euros por mês investiu 180 mil do seu bolso e chegou num total de 398 mil no final de 15 anos. Quem investiu durante 20 anos tirou do seu bolso 240 mil e terminou com 718. Então aqui a gente chega a uma conclusão já. De base, quando você investe mais, obviamente você vai chegar num resultado financeiro maior, mas o quanto esse dinheiro vai se multiplicar dá exatamente na mesma se você investir pouco ou muito dinheiro. Ou seja, você investir 200 euros por mês, 500 euros por mês, 1.000 euros por mês, 10.000 euros por mês, no final de 20 anos você vai ter multiplicado o seu dinheiro por 3 se você investe mensalmente sempre o mesmo valor. Portanto, o efeito bola de neve é exatamente o mesmo para quem investe pouco e para quem investe mais. E claro, então, o que vai fazer a diferença é que quem investe mais dinheiro por mês vai colher um resultado financeiro maior. Agora, vamos dar uma olhada em quem investe um montante inicial. Supondo que você juntou bastante dinheiro, vai investir no montante inicial. Alguém que herdou, por exemplo, você herdou uma casa, teve uma herança dos seus pais. Alguém que tem, por exemplo, 10.000 euros para colocar de aporte inicial e depois não vai investir mais. Veja só, quando você investe 10.000 euros e você ganha uma rentabilidade de 10% ao ano, depois de 15 anos você multiplica seu dinheiro por 4. E depois de 20 anos você multiplica seu dinheiro por 6,67 vezes. Pouco importa se eu mudar 10.000 euros para 20.000 euros, o multiplicador continua o mesmo. Então, ou seja, pouco importa quanto você invista de uma vez só, dali 20 anos, se você tiver uma rentabilidade de 10% ao ano, você vai multiplicar por 6,67 vezes. Então não interessa quanto você coloque, quanto vai se multiplicar depende justamente da rentabilidade e de quanto tempo você vai ficar investido. Então o efeito bola de neve também é o mesmo quando você faz um aporte inicial. Agora o resultado financeiro obviamente vai mudar. Quanto mais dinheiro você investe, mais você vai terminar com um dinheiro mais elevado no final do período. E agora, para dar uma dica prática para você que considera talvez que você invista pouco dinheiro, vamos usar um exemplo muito importante aqui. Vamos colocar que você invista 100 euros por mês, tá? Com 100 euros por mês, você vai investir depois de 20 anos, 24 mil do seu bolso e vai terminar com 71 mil na sua conta de investimento. Então vai multiplicar por 3 aqui, né? Basicamente o investimento que você fez. Agora vamos supor o seguinte, sabendo que os investimentos vocês vão ganhar aí de 7 a 14% ao ano nos melhores períodos e 7 ali no período mais conservador para pessimista, então essa é a rentabilidade que a gente consegue ter de maneira quase assegurada nos investimentos, de 7 a 14%, ficando mais na faixa de 7 a 11 ali, o mais realista. Então veja, se seu dinheiro tem uma rentabilidade de 7 a 11, de 7 a 14% ao ano, quando você faz investimento de 100 euros e você começa a investir 150 euros, 50 euros a mais, você está investindo 50% a mais todos os meses. Ou seja, nenhum investimento do mundo vai rentabilizar 50% ao ano de maneira fixa. Então, para você que investe pouco dinheiro, o dinheiro que você consegue aportar mais, aqueles 20, 30 euros que você coloca a mais, vão mudar muito mais o seu resultado que o próprio investimento. O investimento vai ser só uma ferramenta que vai acelerar esse processo. Então, por exemplo, ó, aqui eu simulei, vocês estão vendo na minha tela, com 100 euros e aqui a gente chega em 71 mil euros depois de 20 anos. Se eu aumentar para 150 euros, 50 euros a mais, termina em 107 mil euros. Então veja, a gente acabou aumentando aqui quase 40 mil euros o resultado final, porque você aumentou 50 euros o aporte mensal. Ó, vou voltar para 100. Com 100 euros por mês, você tirou 24 mil do teu bolso e tem 71 mil no resultado final. Se eu coloco 150 euros, você tira do seu bolso 36 mil, né? Antes era 24. E antes você tinha aqui 70 mil, agora você tem 107 mil. Então, quanto mais você puder investir 10 euros, 20 euros, 50 euros a mais quando você investe, entre aspas, pouco, mais vai fazer a diferença para você. E pra gente terminar, um exemplo aqui de padaria, vem comigo, presta atenção aqui comigo, vamos fazer um exemplo fácil de você entender. Quando você investe 200 euros por mês, se você passa a investir 300 euros por mês, então 100 euros a mais, mas
Essa diferença de 200 para 300 euros é 50% a mais em porcentagem, porque metade de 200 é 100. Então, se eu pego 100 e somo com 200, dá 300. Você está investindo 50% a mais. Então, teu resultado financeiro final vai ser 50% maior. Quando você passa a investir de 300 para 400, 400 é 33% a mais que 300. Ou seja, seu resultado vai ser 33% maior. Então, veja que conforme você vai investindo cada vez mais dinheiro, vai dar menos diferença seu resultado final. Claro que quanto mais dinheiro você investe, mais dinheiro você vai ter, mas a diferença de quem investe menos para quem investe mais começa a diminuir. Portanto, você que investe 100 euros, 120, 150, você deveria colocar como um primeiro objetivo chegar em pelo menos 400 euros, porque seu resultado aumenta muito. Um segundo passo é chegar nos 650 euros. Eu diria que esse valor seria o de base. Todo mundo que investe 650 euros durante 15 ou 20 anos está aposentado sem precisar do governo. Vou mostrar isso para vocês, colocando aqui 650 euros de investimento mensal, você chega depois de 20 anos com 466 mil euros. Isso aqui investindo, dando dividendos para você, a gente coloca aí dividendos de 7, 8% ao ano, você teria 40 mil euros de dividendo, ou seja, você conseguiria se aposentar tanto na Europa quanto qualquer outro país com moeda mais fraca. Então, primeiro passo para quem investe 100, 150 é chegar ali nos 350, 400, o segundo passo é chegar nos 650 e depois tudo acima de 650 euros que você puder investir vai acelerar esse processo. Você vai chegar na independência financeira e na aposentadoria mais rápido, beleza? Se você quer que eu construa sua carteira de investimento, planeje ela para você, é só você entrar aqui no rendagringa.com, você pode fazer a pré-inscrição, deixa seu nome, seu telefone, seu e-mail, assim que a gente tiver vagas na nossa consultoria, a gente vai contactar você. A gente é especialista em investimento em moeda forte, eu mesmo posso construir junto com a minha equipe uma carteira feita para você e para seus objetivos financeiros. Deixa aqui o teu contato então no nosso link, deixa seu like, deixa sua dúvida aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo.